Vem comigo, professor Lucas, quarto exemplo, estatística. Olha só, Enem 2016. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categorias até 66 quilos peso-pena foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o atleta menos regular. O que seria, do ponto de vista matemático, o atleta mais regular? O atleta mais regular é o atleta que manteve não o seu peso próximo ao ideal, mas manteve o seu peso mais próximo de um constante. O atleta menos regular é o atleta que não teve um peso constante. Ele ganha peso, perde peso, ganha muito peso, perde muito peso. Isso é um atleta do ponto de vista matemático irregular. Tá? Matematicamente nós podemos medir a constante dessa média de peso. A constante dessa média de peso é chamada de desvio padrão. O desvio padrão é um valor numérico que vai de 0 até teoricamente infinito, que ele mede o quão irregular ou regular é a distribuição de certos dados. Quanto mais próximo de 0, mais próximo de uma média constante estão os dados. Quanto maior o valor representativo do desvio padrão, os números estão distribuídos mais distantes dessa média. Então, avaliando o quadro fornecido pelo enunciado, nós podemos verificar que o menor desvio padrão é o desvio padrão representado pelo atleta 4, ou seja, é o atleta que teve um peso mais constante nas 3 pesagens. Melhor, o atleta que manteve um peso mais próximo da sua média. Tá? O atleta com maior desvio padrão é o atleta 2, que tem um desvio padrão 8,49. Isso significa que o atleta 2, ele não teve uma constante nesses pesos. Ou ele ganhou muito peso ou ele perdeu muito peso. Ou seja, as suas pesagens estavam distantes da sua média. Tá? Aí, seguindo a esses critérios, que a luta aconteceria com o atleta mais regular com o menos regular, dessa forma, a luta aconteceria entre os atletas 2 e o atleta 3, né? Olha só, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na próxima luta. A próxima luta, então, ou seja, a luta entre o atleta mais regular, 3, e o atleta irregular, que é o 2, seria entre eles. 2 e 3, alternativa C de casa. Professor, o que representa matematicamente o desvio padrão? Tá? Qual que é o cálculo, seu valor quantitativo e não qualitativo? O desvio padrão, meninos e meninas, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Tá? Bom, e a variância? A variância nada mais é do que o quadrado, a soma dos quadrados da média, do quadrado dos desvios, né? Vamos chamar assim. Vai ser a média dos quadrados dos desvios. Meu Deus, quem são esses desvios? O desvio seria a diferença entre a sua média
e o elemento. Então, por exemplo, vou pegar o atleta 1 como cobaia. Quem que seria o desvio do atleta 1? Primeiro que o atleta 1 ele vai ter 3 desvios. O desvio 1, o desvio 2 e o desvio 3. O desvio 1 seria a sua média menos a sua primeira pesagem. Ou seja, menos 6. O desvio 2 é a sua média menos a sua segunda pesagem. Ele tem desvio 0. O desvio 3 seria a sua média menos a terceira pesagem, 66. Então, seria um valor igual a 4 mais 2, 6, positivo. Esses seriam os desvios do atleta 1. Se eu tenho os desvios, eu poderia calcular a minha variância, que seria a soma dos quadrados dos desvios, né? Que seria quem? Vamos lá, ó. Menos 6 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 6 positivo ao quadrado, dividido pelo total de desvios, que seriam 3. Fazendo essa continha rápida, menos 6 ao quadrado é mais 36, 0 ao quadrado é 0, 6 ao quadrado é mais 36, divide todo mundo por 3. Dessa forma, nós encontramos uma variância igual a 72 terços. Dividindo rapidinho aqui para vocês, 72 dividido por 3, encontraríamos 24 como a variância do atleta 1. Porém, o desvio quadrado é a raiz dessa variância. Então, o desvio quadrado vai ser a raiz de 24, que não é um valor exato, mas é um valor aproximadamente de 4,9. Daí o resultado 4,9. Esse desvio padrão foi calculado para o atleta 1, 2, 3 e 4, tá bom? E verificamos que o atleta mais regular é o 3, mais irregular é o 2. E a luta, obviamente, irá acontecer entre esses dois atletas. É isso, fico por aqui. Beijo do gordo.